Olá, mulher de Deus, bom dia, bom dia, bom dia, que a paz seja convosco, amém, louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te capacite. Estamos de volta com mais um devocional e já quero dizer para você que nessa semana, com esse retorno, depois de alguns dias doente, eu venho aqui com uma novidade para vocês. A partir de hoje, a partir desta semana, nós teremos uma mudança no nosso devocional. O nosso devocional, ele terá uma repaginada. Como assim, Jéssica? Hoje eu estou postando para vocês um devocional não mais diário, mas semanal. O que quer dizer que os posts não serão mais diariamente, mas serão semanalmente. A cada segunda-feira eu vou postar um devocional. Só que dentro desse devocional eu vou repartir os temas para cada dia da semana. Ou seja, esse devocional de hoje você vai poder vir ouvi-lo de segunda a sexta-feira, porque eu vou dividir um pouquinho, uma porção para cada dia. Fica ao seu critério. Se você quiser ouvir tudo de uma vez, mas o meu conselho é que você venha dia após dia, porque para cada dia eu vou tratar de um tema. Dentro da semana nós estaremos tratando de um tema geral. Essa foi a estratégia que eu recebi do Senhor. Amém? Nós teremos um tema geral para trabalhar a semana toda, mas a cada dia nós falaremos um pouquinho e sobre uma área diferente desse determinado assunto. Como, por exemplo, hoje nós vamos falar sobre mentiras em que as mulheres acreditam e precisam ser libertas. Amém? Então, eu vou falar um pouquinho disso hoje. Amanhã eu vou falar sobre outra coisinha diferente a respeito disso. E assim para cada dia. E aí você escolhe se você quer ouvir tudo. Eu vou deixar referências na legenda. Esse devocional você pode fazer um estudo muito aprofundado desse assunto semanal. E aí você vai poder se aprofundar bastante. Eu vou deixar referências, eu vou deixar textos, eu vou deixar livros, para que a cada semana aquele assunto seja um ensino bíblico para você. Agora nós vamos nos aprofundar ainda mais. Amém? Jéssica, e o porquê disso? Amadas, eu tenho buscado no Senhor uma nova estratégia, não é de hoje, porque muitas vezes eu não consigo estar aqui diariamente. Muitas vezes eu tenho falhado, porque nem sempre eu consigo preparar o devocional do outro dia. Às vezes por motivo de doença, por motivo de correria. E agora que eu vou ser mãe, eu estava me preocupando muito com os meus primeiros dias maternos. Que eu sabia que eu não ia poder estar aqui diariamente. Então essa é uma estratégia que o Senhor me deu. Vamos tentar, vamos inovar, vamos na dependência do Senhor. E se der tudo certo, nós ficaremos assim. Amém? O importante é nós não pararmos, é nós continuarmos nos edificando, tá? Foi necessário esses 3 minutos aqui de aviso para você. E agora vamos começar, certo? Hoje eu quero falar com vocês, essa semana eu quero falar com vocês sobre as mentiras em que as mulheres acreditam e que nós precisamos ser libertas. Satanás, ele tem acorrentado mulheres e a arma dele, fatal, é a mentira. Porque nós não podemos esperar a verdade de Satanás. A Bíblia diz lá em João capítulo 8 que ele é homicida desde o princípio, que dele não vem verdade, que ele é o pai da mentira, certo? E ele trabalha com a mentira para enganar. E muitas mulheres têm se deixado ser enganadas por Satanás. E nessa semana eu gostaria de falar sobre mentiras em que as mulheres acreditam sobre Deus. Tem muitas coisas que nós deixamos com que Satanás, ele nos fale, que ele venha trazer à nossa mente, ao nosso coração sobre Deus, que muitas vezes nós não confessamos que nós acreditamos assim, mas que realmente nós temos acreditado, visto Deus de uma forma errada, visto Deus de uma forma que Satanás tem colocado na nossa mente. Para hoje, na segunda-feira, eu gostaria de falar sobre uma mentira que muitas vezes Satanás nos conta, que Deus ele não é realmente bom. Quantas vezes nós paramos e pensamos assim, poxa, Deus não é bom para mim, porque se ele fosse, ele iria fazer as minhas vontades, não é verdade? E nós muitas vezes dizemos, Deus ele não é realmente bom. E quando Satanás ele quis tentar a mulher se rebelar contra Deus, ele fez implantando justamente em sua mente uma semente de dúvida sobre a bondade e o caráter de Deus. Porque quando ele foi
Lá em Gênesis 3:1 nós vemos que Deus, ele disse assim para Eva, não comereis. Na verdade, ele vai dizer, foi assim que Deus disse, né? Satanás, em forma de serpente, vai dizer, foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Lá em Gênesis 3:1 isso, mulheres. Na verdade, quando a verdade era esta, a implicação era que Deus não deve ser bom, porque se ele fosse, ele ia deixar você comer, Eva. Ele não iria negar você, né? Satanás estava querendo falar isso para Eva. E justamente quando chega na nossa vida a turbulência, a decepção ou a dor, que sempre vai chegar muitas vezes, qual de nós já não passamos por isso? Nós perdemos pessoas que amamos, as coisas não saem como nós queremos. Muitas vezes Satanás vai colocar na nossa cabeça, por que Deus permitiu você perder esse ente querido? Por que Deus permitiu que você fosse colocado para fora do emprego? Por que Deus tem permitido a luta no teu casamento? Será que Ele é tão bom assim como falam? Será que Ele é tão misericordioso assim? Mas a verdade, mulheres, é que Deus é bom. A Bíblia diz isso. Essa é uma verdade, nós devemos nos apegarmos a elas. Amém? Independente de tudo que passemos, tudo que nos acontece, Ele é bom, que nós venhamos a sentir isso ou não, que a nossa vida esteja tudo bem ou não, que as coisas saiam como nós queremos ou não. Deus, Ele não muda. Ele é bom. Essa é a verdade, amém? Mas Satanás, ele sempre vai tentar colocar na sua mente, quando algo não sai como você quer, que Ele não te ama, que Ele não é bom, que Ele não é tão misericordioso assim. Ou então Ele é bom para os outros, mas não para você. E nós precisamos entender que muitas coisas, mulheres, nas providências espirituais de Deus, não parecem bondade aos nossos olhos. Quando Deus trabalha de uma forma que nós não queremos, não parece bondade. Mas a fé, ela vai se colocar diante dos mistérios, né? Então, assim, nem sempre é como eu quero, mas a minha fé precisa entender que é como o Senhor quis e amém. Porque o Senhor, Ele é bom. Portanto, tudo que Ele faz tem de ser bom. Não importa se me parece ou não, se eu sinto que é ou não, mas eu sei que Deus é perfeito. E eu não preciso que o Senhor me explique, eu só preciso confiar. Então, mulheres, esse é o tema para segunda-feira que eu gostaria que você meditasse. A partir de agora, nós vamos entrar na terça-feira. Se você quiser parar aqui, você volta amanhã, deixa o vídeo pausado e amanhã você volta a refletir no próximo tema que eu vou falar, que é sobre Deus não me ama. É mais uma mentira que Satanás nos conta. Tá? Você escolhe se você acompanha a partir de agora ou se você volta aqui na terça-feira. Eu te aconselho você voltar apenas na terça-feira. Deixa o vídeo pausado e volta amanhã em nome de Jesus. Lembrando você, mulher, que eu gostaria de te pedir que depois desse primeiro dia e ao longo dos dias que você vai estar voltando aqui nesse devocional, queria que você me contasse. É muito importante para mim que você comente aqui a cada dia como está sendo a sua experiência, se você está gostando, se você gostou dessa nova estratégia, se esse tema é uma bênção para você. Não deixe de conversar comigo nos comentários em nome de Jesus. Ouviu hoje na segunda-feira? Já fala para mim se você gostou desse tema e se você gostou dessa estratégia, tá bom? Deus te abençoe. Olá, mulher de Deus, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos na terça-feira, que Deus te abençoe. Dando continuidade ao nosso devocional semanal. Hoje nós temos o título dentro desse tema, que é as mentiras em que as mulheres acreditam. Nós hoje vamos falar sobre a mentira em que Satanás planta na nossa mente: Deus não me ama. Ontem eu falei sobre como Satanás tenta nos fazer acreditar que Deus não é bom. De fato, ele não é bom. Mas isso é uma mentira. E hoje nós vamos falar sobre como Satanás ele vai querer também nos enganar sobre como Deus não nos ama. Amém? Isso é uma mentira. E muitas vezes essa mentira ela está relacionada com essa anterior que nós falamos. Novamente, mulheres, poucas de nós realmente vamos admitir que alguma vez nós já pensamos nisso, nós já acreditamos nisso em nossa mente, porque nós sabemos que devemos acreditar que Deus nos ama, não é verdade? Mas para muitas mulheres há uma desconexão, guarde isso, entre o que elas sabem e o que realmente elas sentem de verdade. Então você sabe que Deus te ama, mas muitas vezes você é tentada por Satanás, você é enganada por Satanás a pensar ao contrário, que ele não ama você.
E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque as pequenas sementes que nós permitimos que criem raiz em nossa mente, elas vão crescer e vão produzir uma grande colheita. Então, o que eu tenho deixado que seja semeado na minha mente, no meu coração, é o que vai produzir a colheita lá na frente. Então, se nós temos permitido que Satanás coloque as mentiras dele dentro de nós vamos crescer e vamos colher exatamente isso. E o Senhor, Ele nos ama. É uma mentira de Satanás que o Senhor não nos ama. Ele nos ama porque Ele próprio é o amor. Ele não simplesmente ama. O Senhor, Ele próprio é o amor, né? Junte todo o amor que você conhece, que você é capaz de sentir pelos seus pais, pelos seus filhos. Junte tudo isso. E ainda assim você não vai conseguir, mulher, chegar no mais profundo amor do que Deus tem por nós. Tá certo? Então, o Senhor, Ele te ama. E como eu falo, quando está ligado ao assunto de ontem, é porque muitas vezes quando nós automaticamente pensamos que Deus não é bom para nós, porque nós passamos por situações a qual Ele nos permitiu passar, porque estamos enfrentando a luta, porque estamos muitas vezes na dificuldade, aí automaticamente quando você permite que Satanás coloque na sua mente que Deus não é bom, automaticamente você também vai pensar, Deus não me ama. Deus ama a todos. Eu sonho em casar aquela mulher do Instagram que eu sigo, aquela amiga, aquela menina que estudou comigo, ela já casou, já teve filhos. Às vezes nem serve ao Senhor e você fica se perguntando por que aquilo não chegou na sua vida. E muitas vezes Satanás vai te fazer pensar que é porque você não é amada, porque você é esquecida. Mas isso não é verdade, repreenda isso em nome de Jesus. E aí eu já finalizo o devocional da terça-feira, certo? Lembrando a vocês que a oração agora, mulheres, vai ficar no final de tudo aqui no devocional semanal. E aí nós vamos falar amanhã, na quarta-feira, sobre outro ponto muito importante, que as mulheres, elas muitas vezes vão confundir Deus, que é o nosso Pai Celestial, com o nosso Pai terreno. Quantas vezes nós já tivemos, quantas mulheres, eu fui uma delas, que a vida toda, antes de conhecer o Senhor, teve uma relação muito tóxica, muito complicada, muito sofrida com o pai terreno. E por nós termos essa dificuldade, ou muitas vezes não nos sentirmos amadas pelo nosso pai, nós vamos achar que Deus também é como o nosso pai terreno. E Ele é diferente de tudo e de todos que nós já conhecemos. Então amanhã, na quarta-feira, nós vamos falar sobre isso. Pause o vídeo e volte amanhã em nome de Jesus. Olá, mulher de Deus, bom dia, bom dia, bom dia, que a paz seja convosco, amém, louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia, mais um devocional e mais um dia dentro do nosso devocional semanal, continuando o tema mentiras em que as mulheres acreditam, né? Mentiras em que Satanás nos conta e muitas vezes nós acreditamos e nós precisamos ser libertas. Hoje, na quarta-feira, nós vamos falar sobre a mentira que Satanás conta. Deus é igual ao meu Pai. Preste atenção, porque eu sei que nem todas podem receber essa palavra, mas muitas precisam receber. Como mulheres, nossa visão de Deus, no geral, é fortemente influenciada pelos homens que conhecemos. Veja só, às vezes por nós não conseguirmos ver Deus pessoalmente, muitas vezes nós nos enganamos e nós comparamos Deus a uma figura masculina que nós conhecemos e convivemos diariamente. E especialmente isso acontece, mulheres, sobre os nossos pais. Eu sempre falo, e já contei isso aqui para vocês, que sempre a vida familiar, né, Deus restaurou minha família, mas por toda a minha vida, infância, adolescência, né, eu tive um pai muito complicado. E eu não me sentia amada, eu me sentia abandonada. Eu sempre dizia assim que eu era órfã de um pai vivo. De um pai que cresceu dentro de casa comigo, mas que eu pedia a Deus muitas vezes até que ele morresse, porque para mim nós só teríamos pai se meu pai morresse, porque tão difícil era a situação dentro de casa. E eu dizia, eu sou filha, eu sou órfã de um pai vivo, e isso me doía muito. Então, por isso eu não conseguia ver Deus como pai. Mas quando eu conhecia Deus, ao invés, de quando eu vim para Jesus, ao invés disso ser uma barreira para mim, por toda a complicação do meu pai terreno, quando eu conhecia Deus, eu abracei Deus realmente como um pai, porque eu me sentia órfã. Então,
eu vi a oportunidade de ser filha. Eu disse, não, aqui eu sou filha, aqui eu sou amada, aqui eu sou amparada, aqui eu sou cuidada. Agora realmente eu tenho um pai. Só que isso, infelizmente, não acontece com todas as mulheres que estão em Deus ou que acreditam em Deus. Muitas têm a dificuldade de se relacionar com Deus porque tiveram dificuldades no relacionamento com o seu pai terreno. Amém? Mas deixa eu te dizer uma coisa, mulher, que se você foi ferida pelo seu pai ou por qualquer outro homem, às vezes padastro, desculpe, ou qualquer outra pessoa, figura masculina em quem você confiava, você pode achar difícil confiar em Deus, né? Pode até mesmo ter medo, você pode até ficar recuada, ficar zangada com Deus. E você deve acreditar que Deus, ele não é como nenhum homem que você já conheceu, ou que você convive ou conviveu. Amém? Mas Satanás, ele vai mentir para você. Satanás, ele vai querer te fazer ver Deus como realmente esse homem terreno que te machucou, seja pai, seja marido, seja irmão, seja um abusador, enfim. Mas não deixe Satanás ele colocar essa mentira, liberte-se disso. Declare para você mesmo, repreenda em nome de Jesus essas mentiras de Satanás. E declare para você mesmo que Deus, ele é diferente de todos que eu já conheci. Ele é perfeito. Ele é bondoso, amém? Porque Deus, ele está comprometido conosco. A Bíblia vai nos dizer lá em Hebreus que, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Então, se Deus, ele não, de alguma forma, age mais duramente conosco, não é porque ele é igual ao meu pai, não é porque ele é igual a outra pessoa que agiu de má fé com você, mas é porque ele nos ama, certo? E independente, mulheres, de como nós nos sentimos ou do que nós pensamos, né, permanece de verdade. É uma verdade que o Senhor, ele é pai. E a paternidade de Deus nos alcança, a paternidade de Deus nos abraça, a paternidade de Deus é perfeita para nós. Então sinta-se filha amada. Rejeite essas mentiras de Satanás que Deus, ele vai agir com você como qualquer outro homem ou qualquer outra pessoa que agiu de má fé com você. Rejeite isso em nome de Jesus. Que caia por terra hoje, nesse dia, essa mentira que Satanás te conta. Amém? Pause hoje e volte amanhã aqui na quinta-feira em nome de Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia! Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma manhã, mais um devocional e mais uma parte do nosso devocional semanal. Essa nova estratégia que o Senhor nos deu. E dentro desse tema hoje, que você já sabe qual é que nós estamos conversando, hoje eu quero falar sobre a mentira que Satanás nos conta, que tem por título, Deus não é realmente o bastante. Eita, mulher, será que realmente você não tem acreditado nessa mentira e você não tem coragem de confessar nem para você mesma? Às vezes, as mentiras que nós temos acreditado sobre Deus, sobre a bondade de Deus, sobre as coisas espirituais, nós nem sequer temos a coragem de acreditar que nós acreditamos nessas mentiras. Mas as nossas atitudes, as nossas ações, a forma com que nós temos nos comportado ou pensado, declara que nós temos acreditado, tomado posse das mentiras de Satanás. E você precisa repreender isso em nome de Jesus. E muitas vezes nós deixamos com que Satanás nos engane, acreditando que Deus, ele realmente não é bastante. E aí você precisa todos os dias declarar para você. Coloque isso na sua geladeira, coloque isso na sua agenda, coloque isso no seu plano. Coloque isso num lugar bastante acessível para você, certo? Escrito, Cristo é tudo de que eu preciso. Tudo que eu preciso e ele é o suficiente para mim. Porque uma coisa é nós falarmos isso, né? Mas outra coisa é nós vivermos isso. E no fim das contas, quantas vezes com as nossas atitudes nós não acreditamos, mulheres, que a palavra de Deus ela seja verdadeiramente suficiente para lidar com os nossos problemas, com a nossa vida, com a nossa rotina. Muitas vezes nós achamos que o Senhor ele pode lidar com a vida dos outros, mas quando é para nós achamos que não, comigo não vai acontecer, dá certo para todo mundo, mas não vai dar para mim. Nós temos que ter muito cuidado sobre isso. E aí eu quero te perguntar, você realmente acredita? Você realmente acredita que se você tem Deus, você tem o suficiente? Ou você talvez pode pensar como algumas mulheres que pensam dessa maneira aqui. Deixa eu dizer alguns exemplos para você. Deus realmente, olhe só alguns testemunhos, né, de mulheres que acreditaram nessa mentira de Satanás.
Abre aspas. Deus não é realmente o bastante. Eu não sabia que acreditava nisso até que percebi quanta confiança colocava em outras coisas e pessoas. Pensei que confiasse plenamente em Deus e sempre dizia ao meu marido que só precisávamos confiar em Deus, mas depois eu corria para os meus amigos para discutir sobre o nosso casamento ou finanças. Fecha aspas. Abre aspas, segundo testemunho. Procurava conforto na comida quando as coisas estavam indo mal em nosso casamento. Engordei 20 quilos em 40 anos de casamento. Fecha aspas. Terceiro testemunho, abre aspas. Neguei a verdade de que meu relacionamento com Jesus é capaz de satisfazer meus anseios. Pelo meu modo de viver, mostrei aos que me rodeiam que preciso de coisas para ser feliz. Fui crítica, rabugenta e irritadiça durante a maior parte da minha vida. Tenho vivido essa mentira. Fecha aspas. Então, mulheres, veja só o que essas 3 mulheres aqui falaram, né? Reconhecendo de fato que declaravam que Deus era suficiente, mas nas suas atitudes elas demonstravam diferente. Procuravam pessoas, procuravam coisas, não confiavam em Deus plenamente. E nós acreditamos mesmo que Deus é o suficiente? Você acredita mesmo? Ou nós estamos procurando outras coisas e pessoas para preencher os espaços vazios do nosso coração? Satanás, enquanto você está dizendo que Deus é suficiente, mas Satanás ele está contando a mentira para você que você precisa dar comida para ser feliz, que você precisa comprar para ser feliz, que você precisa de amigos, de hobbies, de férias ou de família para ser feliz. Claro que nós, como seres humanos, temos as nossas necessidades humanas, mas a nossa dependência, a nossa felicidade não deve estar nisso. Então, sempre que eu aceito que eu preciso estar no meio de pessoas, houve um tempo bem recente da minha vida, já sendo essa mulher cristã, firmada em Deus, mas houve um tempo que eu deixei Satanás me enganar, que eu estava me sentindo tão vazia que eu tinha que estar perto de pessoas, que eu tinha que, logo eu, que sempre tive uma intimidade profunda com Deus, eu estava me sentindo muito sozinha e eu tinha que estar no meio de pessoas, eu tinha que estar no meio de rodas, eu tinha que estar saindo com pessoas sempre, marcando jantares, porque eu estava me sentindo só e aquilo ali, para mim, era uma satisfação. Eu deixei Satanás mentir para mim, porque a satisfação não era sentar numa roda de amigos. Isso é bom, isso faz parte, nós precisamos do relacionamento. Mas eu percebi que Satanás estava me enganando, que eu não conseguia mais me sentir feliz a sós com Deus. Sendo que antigamente eu amava o meu momento de solitude, porque solidão é uma coisa e solitude é outra. E quanto mais eu ansiava por estar no meio das pessoas, mais eu perdia a oportunidade e o interesse de estar a sós com Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Ele abriu os meus olhos. Então você não deve cair nessa mentira. Amém? De que você precisa de coisas, de outras pessoas, para ser feliz. Você precisa primeiramente de Deus. Então não deixe Satanás mentir para você que ele não é realmente o bastante. O Senhor basta. Mesmo que você esteja hoje doente, mesmo que hoje você esteja desempregada, mesmo que hoje você esteja passando por uma crise, mas Deus, Ele basta. Se nós temos Deus, nós temos tudo. Embora fisicamente, financeiramente não esteja como nós queremos, mas você tem Deus, você tem tudo, você não está só. Pode nos faltar tudo, menos a presença de Deus. Amém? Então esse é mais um ponto do nosso devocional semanal, iniciando essa semana dessa maneira. E amanhã eu venho para falar mais um pouquinho com vocês sobre outro ponto dentro desse tema semanal, que eu creio e peço a Deus, oro que esteja sendo bênção na sua vida, em nome de Jesus. Mais um dia, mais um devocional. Eu espero que você esteja conseguindo acompanhar diariamente, né? Eu peço a Deus que você não esteja devorando todo esse alimento espiritual de uma vez, porque a cada dia tem uma porção aqui para você meditar. A cada dia eu espero que você esteja meditando no assunto que foi falado, que realmente você pause, que você reflita, que você anote, tá? E que realmente seja um devocional para cada dia, embora aqui eu esteja lançando tudo de uma vez. Mulher, hoje eu quero falar com vocês dentro desse tema das mentiras em que nós temos acreditado e que nós precisamos ser libertas, que mais uma mentira que Satanás ele vai falar para nós. Isso aqui é uma mentira que não é apenas para mulheres, mas no geral, Satanás ele engana muitas pessoas com essa mentira aqui. Os caminhos de Deus são muito restritivos.
Você já parou para pensar e se pegou pensando assim, Deus cobra muito de nós. Deus poderia ser mais... Servir a Deus deveria ser mais fácil. Deus não deveria nos cobrar tanto. Por que isso aqui não pode? Por que isso aqui é pecado? Isso aqui eu não vejo nada demais. Muito cuidado quando você conseguia ver que aquilo ali era errado e depois você começa a negociar com você mesmo e você diz, não, isso aqui talvez não tenha problema, não. Não, realmente isso aqui deve ser exagero. Não, isso aqui é radicalismo. Não, isso aqui é porque o pastor ou porque quem me ensina é radical demais. Muito cuidado com isso, né? E a Bíblia ela vai ensinar diversas vezes, mulheres, que as leis de Deus, elas não são pesadas. Elas são para o nosso bem e para a nossa proteção. Eu costumo sempre usar o exemplo de quando a mãe, ela proíbe o filho de colocar o dedo na tomada. Para a criança, para o filho, talvez aquilo ali não faça sentido, mas a mãe está proibindo aquilo ali para proteger. Então, aquilo que o Senhor nos proíbe, aquilo que o Senhor ele nos ensina a não fazer, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Por toda a Bíblia nós vamos ver isso, certo? E a obediência, ela é o caminho para a liberdade. Quando nós pensamos muitas vezes, né, Satanás vai te fazer pensar dessa maneira. É a mentira dele, que a obediência a Deus, ela te acorrenta. Mas a verdade de Deus é que a obediência, ela nos liberta, ela nos faz prosperar, ela nos faz vencer, ela nos faz prosseguir, certo? Mas Satanás, ele vai colocar na nossa mente essa ideia de que as leis de Deus, elas são opressivas, irracionais, não fazem sentido, não é verdade? E injustas, porque quando ele nos proíbe, nós deveríamos ser felizes, sendo que Deus quer a nossa felicidade. No Éden foi assim, com Eva, né? Quando o Senhor proibiu Adão e Eva de comerem aquele fruto, não era para o mal, era para o bem. Mas Satanás ele veio mentir, se vocês comerem, certamente vocês não morrerão, é porque vocês ficarão como Deus. Sendo que essa foi uma grande mentira de Satanás, certo? E o lema do enganador é isso, faça do seu jeito. Ninguém tem o direito de lhe dizer o que você pode ou não pode fazer. Então o Senhor fala essa semana com mulheres aqui que estão negociando com Satanás. Não abra brecha, não abra espaço, como Eva fez no Éden, de ouvir, de negociar, de conversar, de dialogar com Satanás. Não dê brecha a ele. Quando você vê que a sua mente, o seu coração estão se direcionando para coisas contrárias à vontade de Deus, repreenda em nome de Jesus. Amém? Quando uma mulher, ela descobre a verdade, ela é liberta das mentiras. Nós precisamos entender dentro desse tema semanal, mulheres, que todas as mentiras de Satanás sempre vai contrariar uma verdade de Deus. Toda mentira que ele conta é contrariando uma verdade de Deus, porque ele quer te tirar do caminho do Senhor. E até um exemplo é a questão da comida, não é verdade? Nós sabemos que comer demais, que comer além, a gula é pecado. Mas quantas mulheres aí estão acima do peso? Quantas mulheres aí, elas poderiam obedecer, né? De não fazer da comida o seu refúgio, de não serem escravas da comida, porque se elas obedecessem isso, elas não estariam agora acima do peso, elas não estariam agora acorrentadas, elas não estariam agora com a sua baixa estima, certo? Por quê? Porque deixa de obedecer a palavra de Deus. E aí eu lembro de um testemunho, abre aspas, que a mulher disse assim: quando eu entendi que a verdadeira liberdade vem da obediência, eu fui liberta da escravidão da comida. Livrei-me de quase 30 quilos, bem como da depressão pela qual eu havia passado. Por quê? Fecha aspas. Por quê? Porque esta mulher, ela havia decidido comer o que desejasse, quando quisesse, na hora que quisesse, na quantidade que quisesse. E isso para ela parecia liberdade. Mas não era. Na verdade, ela estava escrava da comida, estava no pecado da gula. Quando ela resolveu obedecer a palavra de Deus, comer apenas quando sentisse fome, não comer as suas emoções, porque as mulheres, elas comem as suas emoções. Tô triste, quero comida. Tô feliz, quero comida. Não é verdade? Quando a comida o Senhor fez para nos proporcionar, o alimento é para nos satisfazer, o alimento é para nos fortalecer, certo? Não é para nós sermos dependentes dele. Então, nós precisamos entender que essa mentira que Satanás nos conta
a respeito da obediência, que obedecer parece ser chato demais, que obedecer parece ser injusto demais, mas nós devemos repreender isso em nome de Jesus. A obediência é uma chave que abre portas maravilhosas para nós, tá bom? Mulheres, hoje eu vou encerrar mais um dia de devocional e ainda falta mais um tema, um subtema dentro desse tema. Então eu vou voltar aqui amanhã com vocês mais uma vez para fechar esse tema semanal das mentiras em que as mulheres acreditam, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Olá, mulher de Deus, bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz seja convosco, amém, louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia, mais um devocional. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te capacite. Vamos finalizar essa semana de devocional, vamos finalizar esse tema que eu creio que Deus tem falado, que Deus tem feito grandes coisas através desse tema. E hoje, no nosso último subtema, eu quero falar sobre a mentira que Satanás conta, de que Deus ele deveria resolver todos os nossos problemas. Olha só, Satanás muitas vezes ele vai colocar no seu coração, mas você não serve a Deus? Então ele deveria resolver isso aqui e agora, no estalar de dedos, para já. Se ele não faz assim é porque ele não é bom, porque ele não te ama. Todas as outras mentiras ele vai envolver dentro dessa daqui, certo? E não aceite essa mentira de que Deus deveria resolver todos os teus problemas. Hoje que você deveria ter uma vida totalmente livre de algum problema só porque você serve a Deus. Satanás vai fazer você acreditar nisso. Quantas pessoas vêm para Cristo e acreditam que porque agora aceitaram a Jesus, a vida vai ficar mil maravilhas? Aconteceu comigo. Quando eu fui para Cristo, eu estava passando por um problema muito difícil na minha família. E eu achei, naquele dia que eu entreguei a vida a Jesus, tudo iria fluir, todos os meus problemas iriam sumir porque eu aceitei Jesus. E no outro dia a luta triplicou. E eu disse, meu Deus, mas eu não aceitei Jesus. Depois eu vim entender, né? Porque aquilo ali tudo ficou pior ainda porque Satanás queria que eu desistisse. E ali ele queria me enganar, dizendo, por que você aceitou Jesus? E as coisas, em vez de sumirem os problemas, ficou mais difícil. Certo? Mas é porque Deus, ele não é esse gênio da lâmpada. Eu não posso tratar Deus como gênio da lâmpada. Esse modo de pensar, que Deus deveria resolver todos os meus problemas e agora e já, é muito enganoso por duas razões, mulheres. Primeiro, porque isso aí reduz Deus a um gênio cósmico, né? Que existe simplesmente para nos agradar e nos servir. E nós é que temos que servir a Deus. Não é verdade? Mas muitas pessoas acham que Deus ele é um empregado contratado que deve fazer todas as nossas vontades. E o outro ponto é que esse pensamento sempre vai nos sugerir que o objetivo da nossa vida é estar livre de todos os problemas. E não é, né? Nós estamos em um mundo caído e por isso nós vamos enfrentar dificuldades. Mas nós estamos muito acostumados com a sociedade que tem jeito para tudo. Tô com dor de cabeça, toma um remédio, né? A propaganda te ensina isso. Você não gosta do seu chefe? Demita-se, não leve desaforo para casa. Você não gosta do estilo de pregação do seu pastor? Mude de igreja. Sempre é assim, o seu marido é difícil? Separe. Não é sempre assim? Então, a sociedade tem nos ensinado assim. E com Deus, muitas vezes, nós queremos agir da mesma maneira. Mas a verdade é que não funciona dessa forma, certo? Viver uma vida obediente, de obediência, como nós falamos sobre obediência ontem, ela nos faz evitar muitos problemas. Isso é uma verdade. Que são problemas que são consequências naturais, mulheres, de uma vida vivida longe de Deus e dos seus caminhos. Mas obedecer a Deus e viver para Deus também não significa que aqueles que seguem a Cristo estão livres de problemas. A verdade é que a vida é dura, a verdade é que a vida é difícil, que tudo de bom e de melhor nós só teremos na eternidade. Lá é que a Bíblia diz que nós não teremos mais choro, ranger de dente, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais luto. Mas aqui nós estamos em um mundo caído. E aquelas pregações de coach que diz assim, vai ficar melhor. Gente, nós estamos em um mundo, mulheres, nós estamos em um mundo que está caminhando cada dia mais. A hora se aproxima. E o Senhor deixou os sinais dos fins dos tempos. E nós estamos vivendo, né, já os fins dos tempos. Então, essa questão de que os dias vão ser melhores é uma mentira.
todos os dias as coisas vão complicarem mais. Quando que nós vivemos uma pandemia nesse estado que foi há 100 anos? É algo novo. E aí você acha, acabou a pandemia, não tem mais nada. Você vê uma notícia no jornal hoje, amanhã tem outra pior. E é assim, as coisas vão ser assim. Vão se complicar cada dia mais. Mas para aqueles que são do Senhor aqui na terra estão seguros. Podemos passar por problemas, podemos passar por dificuldades. Estamos em um mundo difícil, estamos em um mundo caído. Mas nós estamos com o Senhor, nós estamos firmes e seguros. E nós estamos caminhando para a eternidade. Essa é a verdade, tá certo? E a boa notícia é que Deus, Ele não vai ficar fora. Ou Ele não se coloca alheio aos nossos problemas. Ele se preocupa com nós, Ele permanece fiel. O Senhor ainda age em favor dos seus, certo? Ele nos olha, Ele nos acompanha. E Ele está presente na angústia. O salmista ele diz, porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Então é isso que nós temos que fazer, certo? Sempre entregar nossos problemas a Deus, mas entender que vai ser da forma dele, não da nossa forma. Não deixe Satanás te enganar em relação a isso. Nós queremos que Deus ele resolva todos os nossos problemas, mas ao invés disso, Deus ele vai nos dizer o quê? Tem um propósito para os seus problemas, porque a Bíblia mesmo diz, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essa é a verdade. Às vezes dói, às vezes machuca, às vezes não é como nós queremos. Na maioria das vezes, né, mulheres? Não é como nós queremos. Mas nós sabemos que Deus, quando nós colocamos a nossa fé em ação, nós sabemos que tudo Deus tem um propósito. Até quando Deus leva alguém, Ele sabe, trata da dor, Ele faz a ferida, mas Ele mesmo cura. Tá bom? Então, Satanás, ele vai te fazer achar isso de Deus. Ele vai te fazer que Deus, se Ele é bom, se Ele está contigo, se você serve a Ele, tudo deveria ser um mar de rosas. E Deus não nos prometeu isso, porque Ele diz, no mundo vocês terão aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus ele foi bem claro e verdadeiro quando Ele disse que nós teríamos aflições, mesmo caminhando com Ele. Porque nesse mundo, mas o Senhor está nos levando para outro patamar, para a eternidade. Ele mesmo disse que foi preparar lugar. Mulheres, e assim eu finalizo essa semana. Eu espero que tenha sido bênção para você. Eu quero te pedir que você deixe aqui um comentário se você gostou, como foi essa semana para você. Eu gostaria muito que você falasse para mim como foi essa experiência nova desse primeiro devocional. Tá bom? Deus te abençoe, mulher, em nome de Jesus. Agora vamos orar por esse tema. Pai, nós finalizamos um tema, Senhor, qual o Senhor trouxe no meu coração. E eu oro, eu creio e eu sei que o Senhor falou com mulheres, que o Senhor tratou mulheres, que mulheres foram libertas, eu creio. E que venham cair escamas dos olhos de mulheres aqui, que elas não aceitem mais as mentiras de Satanás. Pai, que essas mulheres sejam libertas, Pai, que essas mulheres possam viver e abraçar a Tua verdade, somente a Tua verdade. Pai, mulheres, Senhor Jesus, que estão acorrentadas por Satanás, as mentiras de Satanás, mulheres que têm se deixado levar, Jesus, por aquilo que Satanás tem semeado na mente delas, que caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor venha fazer, que o Senhor venha trabalhar, que o Senhor venha operar e que essa mulher viva na verdade, que essa mulher receba a verdade, que essa mulher profetize a verdade sobre a vida dela. Não aceite mais, Pai, que se tem mulheres escravas aqui, que sejam libertas agora, em nome de Jesus, que elas possam viver, Jesus, que elas possam passar a viver tudo aquilo que o Senhor tem para elas. Pai, eu oro que o Senhor abra os olhos, abra a mente, abra o coração, que o Senhor fortaleça essa mulher e que ela rejeite, Pai, em nome de Jesus. Que toda a verdade, que tudo aquilo que foi dito no longo dessa semana, Pai, que ela se encontrou no meio disso. Pai, que ela possa, em nome de Jesus, rejeitar e não receber mais. Pai, que o Senhor venha abençoar esta mulher, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha capacitar, que o Senhor venha livrar de todo mal, a vida dela, a casa dela, a família dela, seja com ela. Escuta, Pai, as orações. Faz esta mulher uma mulher íntima do Senhor, uma mulher que vive na verdade, que anda na verdade, que conhece a verdade. Pai, porque somente conhecendo a verdade e andando na verdade é que nós não seremos mais enganadas e acorrentadas por Satanás. Eu oro que o Senhor visite, que o Senhor abençoe, Jesus, toda a vida dessa mulher, todas as áreas, que o Senhor venha abençoar, capacitar, fortalecer, em nome de Jesus. Mulher, seja abençoada, em nome de Jesus. Deus te abençoe.